Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e meditação de hoje. É uma alegria imensa, uma satisfação que transborda o meu coração poder contar com a sua presença, com a sua energia e com a sua fé neste instante sagrado. Saiba que você não clicou neste vídeo por um simples acaso do destino ou por uma recomendação aleatória da internet. Não, existe um propósito divino, uma agenda celestial que trouxe você até aqui, exatamente agora, para ouvir esta mensagem que Deus preparou para o seu coração. Eu sinto uma gratidão profunda por você ter aceitado esse convite silencioso do Espírito Santo para estar conosco nesta corrente de fé. Hoje é um dia de virada, um dia de transformação. E eu estou muito feliz porque sei que grandes coisas estão por vir na sua vida através desta oração. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que toca profundamente a realidade de muitas famílias. Um tema que precisa ser enfrentado com a luz da palavra de Deus e com a força dos céus. Vamos falar sobre a quebra da escassez, baseada na promessa inabalável do Salmo 34, versículo 10, que nos diz com clareza cristalina que os leizinhos necessitam e sofrem fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essa palavra é uma rocha firme em meio ao mar revolto das incertezas econômicas. Ela nos lembra que mesmo quando os fortes deste mundo, representados pelos leões, passam por dificuldades, mesmo quando a lógica humana diz que vai faltar, que não vai dar, que o recurso acabou, a promessa para quem busca a Deus é a providência completa. O mundo natural pode gritar escassez, os noticiários podem anunciar crises, a sua conta bancária pode mostrar números vermelhos, mas a realidade espiritual daqueles que buscam o Senhor é a abundância, é o suprimento, é a certeza de que não haverá falta de nenhum bem necessário para a sua vida e para a sua casa. Agora, escreva seu primeiro nome nos comentários para receber sua bênção de hoje. E para concretizar essa promessa na sua vida hoje, nós não estaremos sozinhos. Nós vamos clamar a intercessão poderosa dos 3 arcanjos, conectando a missão sagrada de cada um deles com a sua necessidade de romper com esse ciclo de escassez. A presença deles aqui hoje tem um propósito muito específico. Nós vamos chamar São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, para que ele venha com a sua espada de fogo, defender as suas finanças, proteger o seu emprego e cortar todas as amarras espirituais que tentam prender a sua prosperidade, defendendo o seu sustento contra os ataques do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. São Miguel será o guardião da sua despensa e do seu trabalho contra a inveja e a sabotagem. Também invocaremos a presença luminosa de São Gabriel Arcanjo, o mensageiro das boas novas, assim como ele anunciou o nascimento do Salvador. Hoje nós pediremos que ele anuncie a chegada de novos tempos na sua vida financeira. A missão de Gabriel neste tema será trazer as notícias de portas abertas, de aprovação em entrevistas de emprego, de liberação de causas na justiça, de clientes novos chegando para o seu negócio. Ele será o portador da mensagem de que a escassez acabou e a providência chegou. E com igual fervor, clamaremos por São Rafael Arcanjo, a medicina de Deus. Muitas vezes, a escassez financeira adoece a nossa alma, traz ansiedade, insônia, depressão e conflitos familiares. A missão de São Rafael hoje será curar a sua mente da mentalidade de pobreza, curar as suas emoções do medo do amanhã e restaurar a saúde financeira da sua casa, guiando você com sabedoria para administrar e multiplicar o que Deus colocar em suas mãos. Por isso, antes de darmos o primeiro passo nessa jornada de oração, eu quero te pedir algo muito importante. Se você ainda não o fez, por favor, prepare agora um copo com água. Pode ser um copo simples, da sua cozinha, mas encha-o com fé, coloque-o perto de onde você está ouvindo ou assistindo a esta oração. Essa água não será apenas um líquido comum para saciar a sede física. Ao final deste nosso encontro, após clamarmos aos céus, essa água será abençoada e consagrada. Ela se tornará um veículo da graça de Deus, um sinal visível da providência que vai entrar na sua casa. Nós vamos pedir que o Senhor deposite nessa água a unção da cura, da libertação e da prosperidade. Então, se possível, dê uma pausa rápida, vá buscar o seu copo com água e coloque-o aí ao seu lado, porque o que vai acontecer aqui hoje é sobrenatural. Prepare o ambiente, respire fundo e acalme o seu coração, pois o céu vai descer sobre o seu lar. Eu quero que você inicie este momento com a certeza absoluta de que Deus está atento aos mínimos detalhes da sua vida. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele se importa com a conta que vence amanhã, com o armário que precisa de compras, com
sonho que parece distante. Deus é um pai amoroso que não quer ver seus filhos mendigando pão. A escassez não é o plano dele para você. O plano dele é vida, e vida em abundância. Portanto, erga sua cabeça agora. Deixe de lado o desânimo que tentou te abater ao longo do dia. Não importa o que os seus olhos físicos estão vendo agora. Não importa o que a lógica humana está dizendo. O que importa é o que a palavra de Deus garante. Aquele que busca o Senhor, nada, absolutamente nada, lhe faltará. Essa é a verdade que vai reger o nosso momento de hoje. Prepare-se para entregar, confiar e receber. O céu está se abrindo sobre a sua cabeça agora e os anjos do Senhor já estão se posicionando ao seu redor para esta grande batalha e para esta grande vitória que vamos conquistar juntos em oração. Ó Altíssimo, Deus Criador de todas as coisas, Senhor do tempo e da eternidade, dono de todo o ouro e de toda a prata, eu me coloco agora diante da tua majestosa presença com o coração aberto e a alma desnuda. Reconheço a tua grandeza infinita, que desenhou cada estrela no firmamento e que conhece cada grão de areia no fundo dos oceanos. Tu és o Deus que veste os lírios do campo com uma beleza que nem Salomão em toda a sua glória possuiu, e que alimenta as aves do céu, que não semeiam nem colhem. É a ti, Pai de infinita bondade e providência, que recorro neste momento de oração, clamando pela quebra de toda escassez que tenta assolar a minha vida e a minha família. Eu entro na tua sala do trono, não pelos meus méritos, mas pela tua infinita misericórdia, trazendo nas mãos não ofertas de valor material, mas a oferta da minha própria vida, das minhas lutas, das minhas angústias e da minha esperança inabalável na tua promessa de que nada me faltará. Senhor, neste instante sagrado, eu faço um ato profético de entrega total e irrestrita. Eu coloco no teu altar a minha casa, cada cômodo, cada parede, cada porta e cada janela. Eu te entrego, Senhor, a minha despensa e a minha geladeira, pedindo que a tua mão poderosa esteja sobre o sustento da minha família, para que nunca nos falte o pão de cada dia, nem o alimento que nutre o corpo e traz alegria à mesa. Eu te entrego agora, meu Deus, a minha vida financeira, as minhas contas, os meus compromissos, as minhas dívidas que tiram o meu sono e a minha paz. Eu deposito aos teus pés a minha carteira, os meus documentos, os meus projetos profissionais e os meus sonhos de prosperidade, que parecem tão distantes ou travados. Toma em tuas mãos, ó Pai, o meu emprego, o meu negócio, a minha fonte de renda, ou a falta dela que tanto me aflige neste momento. Eu consagro a ti os caminhos por onde eu passo, as decisões que preciso tomar, os contratos que preciso assinar e as oportunidades que busco incansavelmente. Que nada na minha vida esteja fora do teu governo e da tua bênção. Eu renuncio, neste momento, a toda autossuficiência, a todo orgulho de achar que posso resolver tudo sozinho, e declaro que dependo única e exclusivamente da tua providência divina para romper com esse ciclo de escassez e entrar na terra da abundância que prometeste aos teus filhos. E porque sei que a batalha espiritual é real e que há forças que tentam impedir que as tuas bênçãos cheguem até nós, eu te suplico humildemente, ó Senhor dos Exércitos, envie agora em meu auxílio os vossos santos arcanjos, que o céu se abra sobre a minha casa e que desçam agora Miguel, Gabriel e Rafael para cumprirem os teus desígnios de proteção, revelação e cura na minha vida financeira e material. Eu chamo a presença de São Miguel Arcanjo, o teu príncipe glorioso, o general dos exércitos celestes. Que São Miguel venha agora com a sua espada de fogo, não apenas para proteger, mas para combater ativamente toda a força das trevas que gera miséria, perdas e prejuízos na minha vida. Que ele se posicione como uma muralha intransponível ao redor da minha casa e dos meus bens. Senhor, dá ordem a São Miguel para que ele defenda o fruto do meu trabalho contra o devorador, contra a inveja que seca os recursos, contra o olho gordo que bloqueia o progresso e contra toda maldição lançada para ver a minha ruína. Que a presença de Miguel seja o escudo que impede que o mal toque naquilo que o Senhor me deu e naquilo que o Senhor ainda vai me dar. Que ele corte, com sua espada divina, todas as amarras invisíveis que prendem a minha prosperidade no mundo espiritual. Eu também clamo pelo envio de São Gabriel Arcanjo, o teu mensageiro fiel, aquele que traz as boas novas e que anuncia os milagres. Envia Gabriel, Senhor, para que ele traga a luz do entendimento sobre a minha vida financeira. Que ele seja o portador das notícias que eu tanto espero. A notícia daquele emprego, a aprovação daquele crédito, a liberação
liberação daquela causa na justiça, a chegada daquele cliente importante, que São Gabriel sopre nos meus ouvidos a sabedoria divina para administrar o que tenho e a criatividade para multiplicar os meus talentos. Que ele anuncie um novo tempo, um tempo de portas abertas, onde antes só havia muros. Um tempo de sim, onde antes eu só ouvia não. Que a presença de Gabriel transforme a minha realidade através da comunicação e da oportunidade divina, conectando-me com as pessoas certas, nos lugares certos e na hora certa. E com igual fervor eu te peço, Pai amado, envia São Rafael Arcanjo, o médico divino, o companheiro de jornada. Muitas vezes, Senhor, a escassez adoeceu a minha alma, trouxe o medo paralisante, a vergonha diante da família, a ansiedade pelo dia de amanhã e a tristeza profunda. Por isso, eu preciso de São Rafael aqui e agora, que ele traga a cura para minha mentalidade, libertando-me de todo pensamento de pobreza e de não merecimento. Que Rafael cure as minhas emoções feridas pelas crises financeiras do passado, restaurando a minha confiança e a minha esperança. Que ele seja o guia que me conduz pelas estradas seguras da providência, afastando-me dos negócios enganosos, das perdas desnecessárias e dos caminhos que levam à ruína. Que São Rafael toque nos meus olhos para que eu veja as bênçãos que já estão ao meu redor e que muitas vezes a preocupação me impede de enxergar. Ó Deus Todo-Poderoso, receba esta minha oração de entrega. Eu abro mão do controle e deixo que o Teu Espírito Santo, junto com os Teus santos arcanjos, assuma a direção de tudo o que sou e de tudo o que tenho. Eu creio que a partir deste momento, enquanto a minha voz clama a Ti, o mundo espiritual está em movimento a meu favor. Eu creio que a escassez não tem a última palavra, mas sim a Tua promessa de que aos que Te buscam, bem nenhum faltará. Eu me abrigo debaixo das Tuas asas e confio que a providência já está a caminho, que o socorro está chegando e que a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defensor das almas e vencedor das batalhas espirituais, nós te invocamos agora com a urgência de quem precisa de um escudo impenetrável contra as forças da escassez. Tu, que expulsaste os anjos rebeldes e restauraste a ordem no céu, vem agora, com a mesma autoridade, restaurar a ordem na vida financeira destes teus devotos. Nós sabemos, São Miguel, que a falta, a miséria e a escassez muitas vezes não são apenas frutos do acaso ou de circunstâncias econômicas, mas sim ataques diretos de inimigos espirituais que odeiam a prosperidade dos filhos de Deus. Inimigos que querem ver as famílias destruídas pela dívida, pela fome e pelo desespero. Por isso, ergue agora a tua espada de fogo, essa espada que brilha com a luz da verdade divina, e coloca-te na porta de entrada da casa de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Sê tu o guardião da entrada, para que o espírito do devorador, o espírito do roubo e o espírito da perda não tenham permissão para cruzar o umbral deste lar. Olha para a realidade dura que tantos estão enfrentando. Quantos pais de família estão aqui, neste exato momento, com o coração apertado, segurando o choro para não preocupar os filhos, porque não sabem como vão pagar a conta que vence amanhã? Quantas mães estão olhando para a despensa, vendo os mantimentos diminuírem dia após dia, fazendo contas de centavos para garantir que o básico não falte à mesa? Quantos jovens talentosos, cheios de vida e vontade de trabalhar, estão com os currículos parados, sentindo-se inúteis e vendo as portas se fecharem inexplicavelmente diante deles? A batalha é real, São Miguel, e o sofrimento é visível. Quantas pessoas honestas que trabalharam a vida toda hoje se veem humilhadas por cobradores, perdendo o sono e a saúde por causa de juros abusivos e dívidas que parecem bolas de neve imparáveis? Quantas vezes o dinheiro entrou na mão desses teus filhos e, como se tivesse furos nos bolsos, desapareceu sem que eles pudessem usufruir, consumido por imprevistos, quebras e doenças repentinas? Nós precisamos da tua defesa, Arcanjo Miguel. Defende a estrutura física deste lar. Percorre agora cada cômodo desta casa. Com tua espada corta toda maldição lançada contra as paredes, contra o teto, contra o chão. Se houver algum objeto consagrado ao mal, alguma inveja impregnada nos móveis, alguma palavra de maldição lançada por vizinhos ou parentes invejosos contra este imóvel, que seja quebrada agora pelo teu poder. Protege as janelas contra os ladrões visíveis e invisíveis. Protege os veículos, as ferramentas de trabalho, o computador, o celular,
tudo aquilo que é instrumento de sustento. Quantos empreendedores estão vendo seus negócios minguarem, clientes sumirem e contratos serem cancelados sem explicação lógica? Defende o comércio, o escritório, a plantação e o local de trabalho destes teus protegidos. Que a tua presença afugente todo espírito de falência e de estagnação. Nós sabemos que o inimigo anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Mas nós temos a ti, São Miguel, para fechar a boca dos leões da escassez. Estende o teu escudo, ai grande guerreiro, sobre cada membro desta família, respeitando suas idades e suas vulnerabilidades. Protege as crianças, para que nunca conheçam a dor da fome ou a vergonha da necessidade. Que elas cresçam em um ambiente de provisão e segurança, livres do medo que a falta de dinheiro traz para dentro de casa. Protege os jovens, livrando-os dos caminhos fáceis e ilícitos que o mundo oferece como falsa solução para a pobreza. Dá-lhes a proteção contra o desânimo e contra a inveja que tenta cortar suas asas antes mesmo de voarem. Protege os pais e as mães, os provedores do lar, contra o peso do estresse, contra as doenças psicossomáticas causadas pela preocupação financeira e contra o esgotamento físico e mental. Quantas vezes o cansaço tentou vencê-los, mas eles continuaram por amor à família. Renova as forças deles, São Miguel, e protege com especial carinho os idosos desta casa, aqueles que já lutaram tanto e que agora merecem dignidade e repouso. Não permita que lhes falte os remédios, o conforto e o respeito. Defende suas aposentadorias e pensões contra fraudes e contra a desvalorização. Nós enfrentamos inimigos ocultos. São Miguel, quantas pessoas aqui sentem que há uma nuvem negra parada sobre suas cabeças, impedindo que a luz do sol da prosperidade chegue até elas? Quantas sentem que são vítimas de trabalhos de feitiçaria, de macumba ou de rituais feitos para travar a vida financeira? Que a tua espada corte, desfaça e anule agora todo o trabalho das trevas. Se há inveja no ambiente de trabalho, aquele colega que sorri pela frente, mas conspira pelas costas para ver a demissão deste teu filho, revela a face do inimigo e protege o emprego do teu devoto. Se há sócios desonestos, patrões injustos ou clientes malintencionados, sê tu, São Miguel, o advogado e o defensor desta causa. Nós clamamos: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, declaramos que a escassez não tem autoridade sobre esta casa. Onde havia falta, que haja defesa do patrimônio. Onde havia roubo de energia e de recursos, que haja blindagem celestial. Expulsa, São Miguel, o espírito de miséria que tenta se instalar na mente, fazendo a pessoa acreditar que nasceu para sofrer e ser pobre. Corta essa mentira com a tua verdade. Liberta esta família da herança de dívidas e fracassos que vem de gerações passadas. Hoje, nós levantamos um estandarte de vitória sobre este lar. A partir de agora, esta casa é território protegido por São Miguel Arcanjo. O mal não tem permissão de tocar no pão, no azeite, no salário e nos bens desta família. Todo buraco negro financeiro é fechado agora. Toda torneira de desperdício espiritual é estancada. Nós confiamos na tua proteção vigilante, dia e noite. Que ao saírem para trabalhar, teus anjos os acompanhem, e ao voltarem para descansar, que encontrem seus lares em paz e segurança, livres de todo assalto e violência. O guardião da nossa prosperidade, para que possamos servir a Deus com tranquilidade e ajudar ao próximo com generosidade. Agora, com a certeza de que a defesa já foi estabelecida e que a espada de São Miguel está desembainhada a seu favor, eu quero que você cele esta proteção. Não deixe este momento passar em branco. É hora de decretar a segurança do seu lar e da sua vida financeira. Escreva com fé nos comentários: pelo poder de São Miguel, a escassez não tocará minha casa e minha família. Neste momento, eu me dirijo especialmente a você que chegou até aqui com o coração aflito, carregando o peso de situações urgentes que humanamente parecem não ter mais solução. Eu sei que muitos de vocês estão olhando para o calendário com angústia, vendo os dias passarem e as provisões diminuírem, enquanto as necessidades apenas aumentam. É para você que sente que está diante de um muro de concreto, de uma porta de ferro trancada sem chave, que nós invocamos agora a presença luminosa e poderosa de São Gabriel Arcanjo. Ele não é apenas um anjo qualquer. Ele é a força de Deus, o mensageiro das boas novas, aquele que foi enviado à Virgem Maria em Nazaré para anunciar o maior de todos os milagres. Foi ele quem pronunciou as palavras que hoje serão a âncora da sua fé.
Para Deus, nada é impossível. Se Deus pôde gerar a vida no ventre de uma virgem, se Ele pôde abrir o Mar Vermelho, Ele pode sim fazer brotar a água da rocha na sua vida financeira e transformar a sua escassez em abundância. São Gabriel é o anjo que quebra a lógica humana. Ele é o portador das notícias que mudam a história de uma família da noite para o dia. E é essa unção de milagre, de reviravolta e de novidade que nós clamamos agora sobre a sua vida. Eu olho em espírito e vejo a dor silenciosa de tantos que me ouvem. Quantos pais de família estão aqui agora sentindo-se impotentes, com as mãos atadas, vendo os sonhos dos filhos sendo adiados, porque o recurso financeiro simplesmente secou? A dor de um pai que quer dar o melhor e não consegue é uma ferida que São Gabriel vem curar com a providência. Quantas mães guerreiras e incansáveis estão multiplicando o pouco que tem na panela, fazendo verdadeiros milagres domésticos, mas por dentro estão gritando de desespero, sem saber o que colocarão na mesa na próxima semana? Quantos jovens, cheios de potencial e inteligência, estão vendo seus dias passarem em vão, trancados em quartos, enviando centenas de currículos que parecem cair em um buraco negro, sem nunca receberem uma resposta, uma chance, um sim? A estagnação na juventude é um roubo de futuro, e nós clamamos a intervenção divina para romper isso agora. Quantas pessoas honestas estão hoje com um nome restrito, sujo na praça, não por má fé, mas por circunstâncias da vida, sentindo a vergonha de ter o crédito negado, de não poder fazer um crediário, de viverem marcadas por uma lista de devedores? O milagre da limpeza, da honra restituída, é o que pedimos hoje. A lista de impossíveis é grande, mas o poder de Deus é infinito. Quantos empresários e comerciantes estão à beira da falência, olhando para estoques parados, para mesas vazias em seus restaurantes, para telefones que não tocam, pensando seriamente em baixar as portas e entregar os pontos? São Gabriel traz a boa nova de clientes chegando de onde ninguém espera. Quantos idosos, que dedicaram uma vida inteira ao trabalho, hoje contam moedas para comprar os remédios, tendo que escolher entre a saúde e a alimentação, vivendo uma aposentadoria de privações, quando deveriam viver de desfrute? Quantos casais estão vendo o amor esfriar e as brigas aumentarem porque a falta de dinheiro entrou pela porta da frente? A escassez financeira é um veneno que tenta destruir a aliança do matrimônio, mas hoje nós clamamos pelo antídoto do céu. E quantos solteiros, homens e mulheres, que desejam construir uma família, ter sua própria casa, sair do aluguel, sentem que a vida está em pausa, travada, porque não têm a condição material para dar o próximo passo? Para todas essas situações, São Gabriel Arcanjo traz a resposta do céu. Nós não estamos pedindo o que é lógico, estamos pedindo o milagre, estamos pedindo a providência sobrenatural. Eu profetizo pela intercessão de São Gabriel que portas que estavam emperradas há anos vão se abrir com um simples toque de Deus, que aquele processo na justiça que está parado e esquecido em alguma gaveta vai se movimentar favoravelmente a você de forma surpreendente, que aquele dinheiro que você dava como perdido, uma dívida antiga que alguém tinha com você e nunca pagou, vai retornar para suas mãos, que oportunidades de trabalho vão surgir de contatos que você nem lembrava mais que existiam. Deus vai usar pessoas improváveis para abençoar a sua vida. A missão de Gabriel é anunciar, e eu creio que ele já está a caminho da sua casa para anunciar a chegada de recursos. Prepare-se para viver testemunhos impactantes. Eu vejo pessoas que vão voltar aqui neste canal, nos comentários deste vídeo, para dizer: eu rezei, pedi a intercessão de São Gabriel, e no dia seguinte o telefone tocou. Eu fui chamado para aquela entrevista que eu achava impossível. O dinheiro apareceu na minha conta de uma forma que eu não sei explicar, mas sei que foi Deus Acrodite nisso. A providência divina não conhece crise, não depende da economia do país, não depende da política. Ela depende da glória de Deus e da sua fé. O Senhor é aquele que faz o corvo alimentar o profeta, que faz a viúva ter o azeite multiplicado, que faz o peixe trazer a moeda na boca. Esse Deus de milagres criativos está olhando para sua necessidade agora. Não aceite a sentença final da escassez. Se o médico disse que não tem cura, Deus diz que tem. Se o gerente do banco disse que não tem crédito, Deus diz que é dono do ouro e da prata. Sei, o mundo diz acabou. São Gabriel desce hoje para dizer: está apenas começando. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Visualize agora a situação resolvida. Veja a despensa cheia, veja as contas pagas,
Veja o sorriso voltando ao rosto da sua família. Sinta o alívio, a paz de colocar a cabeça no travesseiro e saber que o socorro chegou. O milagre é uma decisão de Deus em resposta à fé ousada de um filho. Seja esse filho ousado hoje. Grite aos céus com a sua alma. Rompa o teto da sua casa com a sua oração. São Gabriel está atento, pronto para levar o seu pedido ao trono da graça e trazer de volta a resposta materializada. Agora, como um ato de fé profética, eu quero que você registre o seu pedido de socorro, a sua demanda urgente ao universo espiritual. Não tenha vergonha de pedir, pois o Pai tem prazer em atender. Vamos mover os céus com a nossa declaração conjunta. Declare sua fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo, manifesta o milagre urgente da minha vida financeira. Glorioso São Rafael Arcanjo, medicina de Deus, guia dos viajantes e socorro dos aflitos. Nós recorremos a Ti neste momento, porque sabemos que a escassez não atinge apenas o nosso bolso, mas fere profundamente a nossa saúde, a nossa alma e o nosso espírito. A falta de recursos financeiros é uma doença silenciosa que vai corroendo a paz interior, gerando ansiedade, roubando sono e muitas vezes manifestando-se em dores físicas que os médicos têm dificuldade de explicar. Nós nos lembramos, São Rafael, da tua missão sagrada ao lado do jovem Tobias. Tu foste enviado por Deus para guiá-lo em uma jornada perigosa, justamente para recuperar um valor, uma herança que pertencia à família dele e que era necessária para a sobrevivência deles. Tu não apenas guiaste os passos dele para a provisão material, mas também trouxeste a cura para a cegueira do pai, Tobit, e a libertação para a jovem Sara. Tu és o arcanjo da restauração completa, aquele que entende que, para o ser humano prosperar, ele precisa estar são, no corpo, na mente e no coração. Hoje, nós trazemos diante de Ti as feridas abertas pela crise financeira. Olha com compaixão para os lares que nos ouvem. Quantos aqui estão com a saúde física debilitada, sofrendo de gastrites, úlceras, enxaquecas crônicas e pressão alta, causadas puramente pelo estresse de não saber como pagar as contas? O corpo grita aquilo que a boca cala, e a tensão das dívidas se transforma em doença. Quantas pessoas estão neste exato momento, dependendo de remédios controlados para conseguir dormir, porque se deitam a cabeça no travesseiro, sem eles os pensamentos de preocupação giram como um redemoinho torturante, trazendo o medo do despejo, o medo da fome, o medo do fracasso. A insônia da escassez é um tormento que precisa ser curado agora, pela tua luz balsâmica. Quantas mentes brilhantes estão mergulhadas na névoa da depressão, sentindo-se um peso para a família, acreditando na mentira de que valem menos porque tem menos dinheiro no bolso? Cura, São Rafael, essa autoimagem destruída. Restaura a dignidade de quem se sente humilhado pela falta de recursos. A tua medicina é urgente, Arcanjo Santo. Quantos tratamentos médicos foram interrompidos? Quantas cirurgias foram adiadas? Quantos exames deixaram de ser feitos simplesmente porque a família não tinha o dinheiro para pagar? Ou o plano de saúde foi cancelado por falta de pagamento? É uma dor que corta a alma ver um ente querido sofrer e não ter o recurso para aliviar aquela dor. Nós clamamos a tua intervenção milagrosa nessas situações. Toca onde a medicina humana não alcança ou onde o dinheiro não pode chegar. Abençoa também as mãos dos médicos, enfermeiros e cuidadores que atendem estas famílias, que mesmo diante da limitação de recursos do sistema, eles sejam canais da tua cura e da tua bondade. Mas a ferida da escassez vai além do corpo. Quantas famílias estão com os relacionamentos doentes, vivendo em um campo de guerra dentro de casa? O dinheiro, que deveria servir Tornuzei, o Senhor que dita o humor e a harmonia do lar. Quantos casamentos que começaram com tanto amor e promessas no altar, estão hoje por um fio, desgastados por brigas constantes sobre gastos, sobre falta de emprego, sobre quem gasta mais ou quem ganha menos. A escassez financeira gera irritabilidade, impaciência e acusações mútuas. Vem, São Rafael, trazer a cura para esses corações endurecidos. Restaura o diálogo entre marido e mulher. Cura a mágoa entre pais e filhos que se afastaram por disputas de herança ou por vergonha da situação financeira. Que o amor seja maior que a crise, que a união seja a força para superar a falta. Nós também olhamos para as dores ocultas, aquelas que ninguém vê. Quantos choram escondidos no banheiro para que os filhos não vejam o seu desespero? Quantos sorriem em público, dizendo que está tudo bem, mas por dentro estão sangrando,
carregando o peso do mundo nas costas, sentindo-se sozinhos em meio à multidão. Tu vês, São Rafael, tu vês cada lágrima que cai no silêncio da madrugada. Tu vês a angústia de quem tem que escolher qual conta pagar e qual deixar vencer. Tu vês o sofrimento silencioso do desempregado que se sente inútil. Nós pedimos, cura essa dor profunda. Tira esse peso dos ombros. Traz o refrigério do Espírito Santo para essa alma cansada e sobrecarregada. E acima de tudo, cura a nossa fé. Quantos estão com a vida espiritual ferida, duvidando do amor de Deus, perguntando onde está o Senhor que não vê o meu sofrimento? A escassez prolongada tenta matar a nossa esperança e nos afastar do Pai. Cura, São Rafael, a nossa visão espiritual, como curaste os olhos de Tobit. Tira as escamas do desânimo, para que possamos ver que Deus não nos abandonou, que Ele está conosco no barco, mesmo no meio da tempestade. Restaura a nossa capacidade de sonhar, de acreditar no amanhã e de lutar. Nós precisamos estar fortes, sãos e equilibrados para administrar a bênção que vai chegar. Não queremos apenas o dinheiro, queremos a saúde para desfrutar dele com a nossa família. Queremos a mente sã para tomar decisões sábias. Queremos o coração leve para agradecer. São Rafael, viaja conosco nesta estrada difícil da escassez e transforma menos em um caminho de cura. Que cada passo que dermos a partir de hoje seja um passo em direção à restauração completa. Que a cura física nos dê energia para trabalhar. Que a cura emocional nos dê clareza para planejar. Que a cura espiritual nos dê fé para conquistar. Nós rejeitamos a doença da miséria e abraçamos a saúde da prosperidade divina. Cremos que a tua presença traz alívio imediato, como um bálsamo fresco sobre uma queimadura. Acalma agora o coração acelerado. Baixa a pressão arterial que subiu pelo nervosismo. Dissipa a dor de cabeça tensional. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, permitindo-nos ver a solução que Deus já preparou. Tu és o anjo que restitui a alegria do convívio familiar, que traz o riso de volta à mesa, onde só havia preocupação. Fica conosco, São Rafael, e garante que a nossa vitória financeira venha acompanhada de saúde plena e paz de espírito. Agora, profetize a sua cura e a restauração da sua vida material. Não aceite continuar doente por causa de problemas passageiros. Chame o médico de Deus para dentro da sua realidade financeira e emocional agora. Comente agora: São Rafael Arcanjo, traz a cura e a restauração necessária da minha vida financeira. Neste momento, a atmosfera muda. Nós deixamos a postura apenas de súplica e assumimos a nossa posição de autoridade como filhos e filhas do Altíssimo. Nós entramos agora no campo de batalha espiritual, revestidos com a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, pois sabemos que a nossa luta não é contra a carne, e o sangue não é apenas contra a economia ou contra o patrão, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso que operam através da escassez para humilhar o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, e sob o comando de São Miguel Arcanjo, nós declaramos guerra aberta contra todo espírito de miséria, contra toda a potestade de ruína e contra toda a força maligna que tem se levantado para travar a sua vida financeira e roubar a paz da sua família. Nós não aceitamos mais a opressão. Nós não aceitamos mais viver de migalhas, quando o nosso Pai é o dono do pão. Eu falo agora diretamente contra os inimigos invisíveis. Eu repreendo, com a autoridade do nome de Jesus, o espírito devorador que ataca as suas finanças. Aquele espírito que faz o dinheiro sumir, que traz quebras constantes dentro de casa, que atrai doenças repentinas, para gastar as suas economias, que faz o carro quebrar, o cano estourar, o eletrodoméstico pifar tudo, para que você nunca consiga juntar um centavo. Eu amarro e expulso esse espírito de sabotagem da sua vida agora. Saia da conta bancária, saia da carteira, saia da despensa deste Filho de Deus. Eu ordeno a todo espírito de estagnação, que segura sua promoção, que esconde o seu currículo, que cega os olhos dos clientes para o seu negócio. Solte agora. Pelo sangue de Jesus, nós quebramos as correntes da lentidão e do atraso. Quantos aqui sentem que estão correndo com pesos amarrados nos pés? Quantos sentem que dão um passo para frente e dois para trás? Essa força de retenção maligna é quebrada agora pela espada de São Miguel. Nós também guerreamos contra os inimigos visíveis, aqueles que são usados como instrumentos de ataque no seu dia a dia. Nós levantamos uma barreira de fogo contra a inveja,
no seu ambiente de trabalho? Quantos sofrem perseguição de chefes injustos que humilham e exploram? Quantos têm que conviver com colegas de trabalho falsos, tapinhas nas costas, que sorriem na frente, mas tramam a sua demissão nos bastidores para ocupar o seu lugar? Nós neutralizamos toda língua ferina que se levanta em juízo contra você, toda fofoca, toda calúnia inventada para manchar a sua reputação profissional e fechar as portas do mercado de trabalho. Caia por terra agora, que a verdade de Deus prevaleça. Se há alguém fazendo rituais, acendendo velas contrárias, enterrando nomes ou fazendo despachos para ver a sua falência e a destruição do seu negócio, que todo esse mal volte para a origem, transformado em bênçãos para você, pois não há encantamento que valha contra a casa de Jacó. A sua vida está escondida em Cristo e protegida pelo escudo de São Miguel. A batalha também acontece na sua mente, o campo de guerra mais sangrento. Eu repreendo agora todo pensamento de derrota que o inimigo sopra no seu ouvido. Aquele pensamento que diz: você nunca vai conseguir, você nasceu para ser pobre, a sua dívida é impagável, é melhor desistir de tudo. Eu calo essa voz do acusador. Quantos têm lutado contra pensamentos de morte, achando que valem mais mortos do que vivos por causa de um seguro de vida ou para livrar a família do peso? Eu expulso o espírito de suicídio e de desespero que ronda as dívidas. A sua vida vale o sangue de Jesus, não o saldo do banco. Quantos acordam de madrugada com o coração disparado, atacados pelo pânico do amanhã? Eu declaro a paz de espírito e a blindagem da sua mente. Você terá a mente de Cristo, cheia de criatividade e esperança, e não a mente de escravo do medo. Nós cortamos agora todas as maldições hereditárias. Se os seus avós viveram na miséria, se os seus pais faliram, e você sente que está repetindo o mesmo ciclo de fracasso, nós dizemos: basta, a maldição para em você. Pelo poder da cruz, nós inauguramos uma nova linhagem de prosperidade e bênção na sua família. O ciclo de falências é quebrado. O ciclo de dívidas é encerrado. Você será o primeiro de muitos que viverão a abundância de Deus para abençoar gerações futuras. Nós lutamos também pela sua fé. O inimigo quer usar a falta de dinheiro para fazer você blasfemar contra Deus, para fazer você abandonar a igreja, parar de orar e perder a sua salvação. Mas nós fincamos os pés na rocha e dizemos: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa fé é inegociável. A nossa adoração não está à venda. São Miguel Arcanjo, guerreiro destemido, avança agora contra essas trevas. Limpa os ares espirituais da nossa casa. Varre para longe toda nuvem de miséria. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e livre-me-nas de todo o laço do passarinheiro. Nós decretamos a falência dos planos do inferno contra esta vida. Onde o diabo planejou vergonha, Deus trará dupla honra. Onde o inimigo planejou escassez, Deus trará transbordamento. Nós tomamos posse da autoridade que nos foi dada. Pisaremos serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. A vitória já foi conquistada na cruz, e nós apenas a reivindicamos agora no mundo material. As portas do inferno não prevalecerão contra a providência de Deus na sua vida. Sinta agora o peso saindo das suas costas. Sinta as correntes caindo das suas mãos. Vocaí Lever, você é próspero. Você é filho do rei. Agora, como um guerreiro que acabou de vencer a batalha e viu o inimigo fugir, eu quero que você cele essa vitória com um grito de guerra nos comentários. Não deixe de escrever, pois é a sua assinatura no decreto de libertação. Declare sua vitória nos comentários. São Miguel Arcanjo, me livra de todo espírito de miséria e escassez. Chegamos agora a um dos momentos mais cruciais da nossa oração. O momento de tratarmos da providência material, do sustento diário, daquilo que coloca o pão na mesa e garante a dignidade da sua família. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o salmo que rege o nosso dia nos garante que aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Isso inclui o bem material, o recurso para pagar a luz, a água, o aluguel, a escola dos filhos e a alimentação. Deus não é um Deus de confusão, nem de miséria. Ele é o Deus da ordem e da provisão. Por isso, nós levantamos agora um clamor específico pela sua vida profissional e financeira. Nós vamos pedir que o céu desça sobre a sua carteira de trabalho, sobre o seu contrato social, sobre a sua ferramenta de trabalho e sobre a sua fonte de renda. Nós sabemos que o mundo atravessa momentos de instabilidade, mas a sua economia não é regida pelo governo
ou pelo mercado. A sua economia é regida pelo reino dos céus. Eu quero orar agora por você, que se encontra na angustiante fila do desemprego. Quantos pais e mães de família estão me ouvindo agora, com o coração apertado, sentindo-se menosprezados, porque não têm uma resposta positiva de emprego há meses? Quantos já entregaram currículos em toda a cidade, já pediram ajuda a amigos e parentes, e até agora só encontraram o silêncio ou o não? Eu profetizo que essa estação de seca está chegando ao fim. Deus está preparando um lugar de honra para você. Não aceite o rótulo de desempregado como sua identidade. Sua identidade é de provido pelo Senhor. Que São Gabriel Arcanjo vá à sua frente e toque no coração daquele entrevistador, daquele gerente de Arracan, daquele empresário que tem a vaga certa para o seu perfil. Que os seus dons e talentos sejam enxergados e valorizados. Nós pedimos que portas de emprego se abram de maneira sobrenatural, em lugares onde você nem imaginava, com salários e benefícios que superam o que você pediu ou pensou. Também apresentamos ao Senhor a vida dos trabalhadores autônomos, dos empreendedores e dos comerciantes. Quantos de vocês matam um leão por dia para manter as portas abertas? Quantos dependem da venda diária para comer à noite? A incerteza é um fardo pesado, mas Deus é a sua rocha firme. Nós abençoamos agora o seu negócio. Que venha a clientela fiel, que venham os bons pagadores, que venham os contratos justos. Nós repreendemos todo espírito de falência e de prejuízo. Que a sua mercadoria tenha saída, que o seu serviço seja requisitado e recomendado. Quantos profissionais liberais estão vendo a agenda vazia? Nós profetizamos uma agenda cheia, uma demanda que vai te surpreender, obrigando você a expandir e crescer. Que a criatividade divina te inspire a inovar, a encontrar soluções que os seus concorrentes não viram, a prosperar mesmo no deserto. Onde outros fecham as portas, você vai abrir filiais, porque a mão do Senhor está sobre o seu empreendimento. Oramos também por aqueles que estão empregados, mas vivem sob o medo constante da demissão ou da insatisfação. Quantos acordam todos os dias sem vontade de ir trabalhar, enfrentando ambientes tóxicos, chefes opressores ou salários que não cobrem as despesas básicas? Quantos sentem que estão estagnados, sem promoção, sem reconhecimento, vendo a vida passar sem realizar seus sonhos profissionais? Nós pedimos a estabilidade divina para o seu cargo, que você se torne indispensável no seu trabalho, pela excelência do seu serviço. Pedimos também por favor e graça aos olhos dos seus superiores, que venham as promoções, os aumentos salariais, as bonificações inesperadas, que o Senhor transforme o seu ambiente de trabalho em um lugar de paz e produtividade. Ou, se for da vontade dele, que ele te prepare uma saída honrosa para algo muito melhor, onde você será valorizado e remunerado como merece. Nós tocamos agora na ferida das dívidas. Quantos de vocês estão vivendo o pesadelo dos juros, do cheque especial, do cartão de crédito estourado? A dívida é uma forma de escravidão moderna, e Deus quer o seu povo livre. Nós clamamos pela sabedoria para negociar, pela multiplicação dos recursos para quitar cada centavo. Que apareçam providências inesperadas, um dinheiro esquecido que é liberado, uma causa na justiça que sai a seu favor, uma herança que se desenrola, um presente de alguém que Deus tocou o coração. Quantos estão esperando a venda de um imóvel, de um carro ou de um terreno para resolver a vida financeira? Que essa venda aconteça agora, que se destravem as negociações, que apareça o comprador certo, com o dinheiro na mão, para fechar negócio de forma rápida e justa. Senhor, nós sabemos que a tua providência não segue a lógica matemática. Tu podes fazer o pouco render muito. Tu podes fazer o salário durar o mês todo e ainda sobrar. Nós pedimos essa unção de multiplicação sobre a conta bancária de cada um que ora comigo. Abençoa o suor do rosto desses teus filhos. Que nunca falte o gás, o alimento, o remédio, o transporte, que eles tenham não apenas para sobreviver, mas para viver com dignidade, para passear com a família, para investir no futuro, para ajudar a quem precisa. A escassez é quebrada pela generosidade da tua mão. Nós rejeitamos a mentalidade de miséria que diz eu não posso, eu não tenho, é muito caro para mim. Nós assumimos a mentalidade de herdeiros do reino, confiantes de que o nosso Pai é rico e cuida de nós. Que a partir de hoje, cada moeda que entrar na sua mão seja abençoada. Que cada pagamento que você fizer seja um ato de gratidão e não de dor. Que as janelas do céu se abram e derramem bênçãos sem medida sobre a sua vida financeira. Espere pelo inesperado. Esteja atento aos sinais. Deus vai usar corvos para te alimentar. Vai usar a viúva de Sarepta.
vai usar caminhos que você desconhece. A sua parte é trabalhar com honestidade e confiar. A parte de Deus é surpreender e prover. A providência material está sendo liberada agora, entrando na sua casa, enchendo a sua geladeira, pagando seus boletos e trazendo o alívio que você tanto busca. Acalme o seu coração, trabalhador e trabalhadora, pois o patrão do universo assinou a sua carteira de bênçãos hoje. Vamos agora selar essa palavra de provisão. É hora de você tomar posse, de reivindicar aquilo que é seu por herança divina. Não tenha medo de pedir prosperidade, pois Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Abra sua boca e declare a abertura dos caminhos. Reivindique sua bênção. São Gabriel Arcanjo, abri as portas da prosperidade. Agora, chegamos ao momento sagrado da consagração. Eu peço que você aproxime a sua mão do copo com água que preparamos no início deste encontro. Se você não conseguiu pegar a água antes, não tem problema. Coloque a mão sobre o seu coração, pois ele é a fonte da vida. Mas se você tem a água, estenda sua mão sobre ela agora como um sinal de fé e receptividade. Nós não estamos diante de um simples líquido. Estamos diante de um elemento que Deus criou e que agora será transformado em um veículo de milagres pela força da oração. Senhor Deus, Pai de bondade e fonte de toda a vida, nós te apresentamos esta água. Do mesmo modo que o teu Espírito pairava sobre as águas na criação do mundo, pedimos que o teu Espírito Santo desça agora sobre este copo. Senhor, retira desta água qualquer impureza física ou espiritual e deposita nela a unção da cura, da libertação e da providência. Que esta água deixe de ser comum e se torne um remédio divino para o corpo e para a alma deste teu filho e desta tua filha. Eu consagro esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ao beberem deste líquido, eles não estejam apenas saciando a sede física, mas bebendo da tua graça. Que cada gole seja como um rio de água viva fluindo para dentro do seu interior, lavando a ansiedade, limpando o medo, dissolvendo a angústia e expulsando toda enfermidade. Senhor, que esta água abençoada percorra o organismo, tocando onde o remédio humano não chega, restaurando as células, acalmando o sistema nervoso e fortalecendo a imunidade. E espiritualmente, meu Deus, que esta água seja o selo da vitória que clamamos hoje. Que ao bebê-la, eles sintam a certeza de que a escassez foi quebrada e que a providência já está fluindo em suas vidas. Bebam com fé, bebam com gratidão. Bebam com a certeza de que o milagre já começou de dentro para fora. Eu quero agradecer imensamente a você que permaneceu fiel, orando comigo do início até o fim. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, e a sua perseverança é a chave que abre as portas do céu. Não é fácil parar a rotina corrida para dedicar tempo a Deus, mas você fez isso, e Deus honra quem o honra. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Nós somos um exército de oração, unidos pela fé e guiados pelos arcanjos de Deus. A cada dia que você volta aqui, a nossa corrente fica mais forte e a muralha de proteção ao redor da sua família se torna mais alta. Por isso, eu faço um convite muito especial e importante. Não quebre esta corrente. Amanhã, nós estaremos aqui novamente, neste mesmo canal, para mais um momento de oração e meditação. A batalha é diária, mas a vitória também é diária. Traga as suas dores, traga as suas esperanças e venha recarregar as suas baterias espirituais conosco. A vigília diária é o seu refúgio, o seu momento de conexão direta com o céu. E antes de encerrarmos, eu tenho uma missão para você. A escassez não afeta apenas a sua casa. Ela está destruindo lares de amigos, vizinhos e parentes que talvez não saibam como orar ou não tenham forças para clamar sozinhos. Seja você hoje o anjo que leva a boa notícia. Compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam de um milagre financeiro, de uma porta aberta ou de uma palavra de consolo. Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que está desempregado, mande para quem está doente. Ao fazer isso, você se torna um missionário digital, um instrumento da providência de Deus na vida do próximo. E a lei do retorno é divina. O que você planta na vida dos outros, você colhe em abundância na sua. Espalhe a luz, e a luz voltará para você multiplicada. Se este momento tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder a oração de amanhã e ative o sininho, pois assim, o YouTube te avisará sempre que nós entrarmos em oração. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre a sua família e permaneça para sempre. Que São Miguel te defenda,
Que São Gabriel te anuncie as boas novas e que São Rafael te cure e te guie. Vá em paz, com um coração cheio de esperança, pois a escassez acabou e o tempo da colheita chegou. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.